Olá, pessoal. Nós novamente aqui para fazer um podcast muito interessante hoje. Hoje nós estamos com peso de ouro, estamos com 2 pesos. O meu primeiro convidado da Argentina, Pablo Soifer, da FENSI, Buenos Aires, né? E também o Belelli, que participou na última edição aí do vidro insulado. Então, nós vamos começar pelo Pablo, para ele se apresentar aqui, para a gente dar continuidade nesse tema que é muito importante, e eu gostaria que vocês reservassem esse dia, né, para uma informação muito importante na construção e nos números do vidro insulado. Pablo, a palavra é sua. Bom dia, inicialmente. Bom dia. Agradecido por esse convite. Trabalhamos juntos por mais de 25 anos, então conhecemos como irmãos. É verdade. Pensamos igual. É muito bom trabalhar dessa maneira com você. Muito obrigado. Assim que obrigado. Como Iveraldo falou, meu nome é Pablo Soifer, sou diretor da FENSI South America. FENSI South America é uma empresa associada ao grupo FENSI da Itália. FENSI da Itália é uma empresa que a partir dos últimos anos cresceu muito, que tem basicamente 3 ou 4 divisões de negócios. Uma é o aprovisionamento de todos os insumos para produzir o vidro duplo. A segunda linha que a FENSI trabalha é a tinta para espelho, tinta e os químicos para produzir espelho. A terceira linha de negócios são as tintas decorativas, já seja para decoração, arquitetura ou automotriz. E a quarta linha são aquelas máquinas impressoras digitais que a FENSI já está também oferecendo no mercado. Assim que, obrigado novamente. Estou aqui para falar com vocês. Obrigado, Pablo. Realmente é muito importante aproveitar essa sua passagem por São Paulo. Obrigado por imediatamente você ter aceito. Muito legal da sua parte aí, colaborar. Eu não podia pensar o contrário, como você mesmo citou, né? Somos irmãos, porque Jacobo Soifer, né, o nosso presidente lá, foi nosso pai, ele sempre me tratou dessa forma, e eu me sinto muito honrado. E agora quero apresentar o Belelli aqui, que vocês, quem assistiu à última apresentação, com certeza deve se lembrar do Belelli, que vai fazer parte desse diálogo, desse bate-papo, aproveitando toda a experiência do Pablo aqui no Brasil hoje. Belelli, não precisa tantas apresentações, mas umas palavras, eu acho que, porque as pessoas já te conhecem, né? Obrigado novamente pelo convite, né, de participar novamente aqui do podcast. E agora com o Pablo, né? Você brincou que 2 pesos de ouro. Então seria o ouro amarelo e o meu pode ser o ouro branco aqui, né? Ambos têm o mesmo... A representatividade do Pablo e do Sr. Jacob, né? Que conhecia, nós estávamos conversando um pouco antes aí, tem seus 25 anos, né? Verdade. Já é um bom tempo, né? Legal, né? legal. E será muito interessante. Eu tenho certeza que o Pablo terá informações aí super importantes, interessantes. Vai acrescentar, com né? certeza, com certeza. Eu fiquei muito feliz, Pablo, justamente de imediato, quando você falou, eu estou de passagem aí, né? Vou só descer de paraquedas e retornar para Buenos Aires. Eu falei, essa é a oportunidade de usar o Pablo. Então, Pablo, pode começar com algumas informações aí do insulado, né? Que eu acho que é o mais importante, além de toda a linha que a gente pode apresentar da FENSI. Ok. Temos muito para falar do vidro insulado. Acho que é importante ter algumas informações do mercado geral. Sim. Nossa cobertura da FENSI Sudamérica é justamente na região Sudamérica. Eu posso falar disso, mas temos também algumas informações do que acontece na Europa no mercado do vidro duplo. Quando uma analisa as informações em comparação a região com a Europa, temos 2 visões, uma visão otimista, uma não tão otimista. Os volumes na região ainda são baixos, isso não é bom. Temos, ou gostaríamos de ter volumes mais altos de produção.
A boa notícia é que temos pontos para crescer. Hoje, para você ter uma ideia, em Europa, a Alemanha, por exemplo, que é o principal país de produção do vidro duplo, tem uma produção anual de 100 milhões de metros quadrados por ano de vidro duplo. Aí tem legislações que você precisa cumprir para garantir o vidro duplo nas janelas ou nas fachadas dos edifícios. Quando uno faz o consumo per capita do vidro duplo na Alemanha, dá aproximadamente 0,25 metros quadrados por pessoa por ano. Quando uno faz essa relação aqui no Sudamérica, estamos falando de 0,045, dependendo do país. Muito baixo, né, Pablo? Então, isso que estava falando, os volumes ainda são baixos, mas a perspectiva de crescimento é muito grande. Basicamente, porque o problema da energia é um problema mundial. O problema não é da Europa ou da Sudamérica. Todo mundo tem problema de energia. Então, o vidro duplo vem para reduzir o consumo de energia, já seja em climas frios ou climas cálidos. Aí depois, o processador tem que jogar, tem que configurar o vidro duplo dependendo de onde vai ser colocado. Mas hoje tem soluções do vidro para todos os climas. É interessante, Pablo, porque nós estamos falando em economia de energia e bem-estar, né? Ou seja, um ambiente confortável para se conviver. Nordeste é um calor terrível, né, do lado de fora, e assim, para que se aproveite esse calor guardado dentro, a gente tem uma economia de energia e não é tanto investimento, né? As pessoas se preocupam muito com investimento. Então, seria o caso de fazer realmente um estudo, principalmente porque no Sul nós já poderíamos dizer que não é um número a contento da FENSE. Claro, a FENSE sempre quer participar mais do mercado, mas no Sul do Brasil a gente já tem uma boa expressão. A FENSE do Sul do Brasil, Paraná, Rio Grande e Santa Catarina, né, Pablo? Sim, em geral, a utilização do vidro duplo começa a ser utilizado nos climas mais frios, porque a gente é muito mais complexo calefaccionar um ambiente que refrigerar. Refrigerar, você somente liga o ar condicionado e é feito. Então, na região sul do Brasil, que tem climas mais frios, é muito mais sencillo, muito mais aproveitoso isso. Mas não deixemos de lembrar também que falamos das vantagens do vidro duplo em relação ao clima, mas você tem também uma vantagem muito grande em relação ao calor. Não, ao sol, sonido, não? O som. Exato. Em cidades como São Paulo... Acústica, né? Acústica, isso. Cidades como São Paulo, que você tem uma congestionamento muito grande, aeroportos. muito elevada, o vidro duplo dá uma solução perfeita. É um conforto. Aquelas pessoas que mudam da janela, de uma janela estándar a uma janela de alta performance com vidro duplo, não querem voltar, não sabem, não conhecem a diferença. Só tendo uma janela insulada, né, acústica, para ter a comparação, né, Belelli? Na verdade, você tem agora acompanhado também bastante esse processo, né, do vidro acústico na engenharia. Sim. Porque o Belelli, como o Pablo conhece, né, é mais da linha branca, linha frigorífica, mas agora também está entrando mais forte no processo de construção, né, Belelli? A maior experiência era na linha de utilização do vidro insulado para refrigeração, que é o que o Pablo comentou, né? Você Sim. aproveitar o calor interno, conservar o calor interno, né? De um freezer, alguma coisa assim. Mas a linha a utilização do insulado para acústico é aquilo que o Pablo comentou e você comentou. A hora que você coloca
né? No mesmo ambiente, você divide, vamos imaginar que você divide Sim. um ambiente, né? Uma sala, por exemplo, esse estúdio. Uma parte com uma janela comum, um vidro simples, né? E um vidro insulado, a diferença é enorme, enorme. É o que o Pablo reforçou. Você não quer usar mais uma janela comum. É. Né? Você se sente um conforto, assim, uma tranquilidade. E eu acho que hoje, né, até por causa da pandemia, de muitas pessoas Trabalhando na casa. trabalhando em casa, em home office. Confinados, né? Que a pessoa precisa de uma calma, uma tranquilidade. A utilização do vidro termoacústico ali, Sim, né? sim. O insulado. O insulado para redução de ruído, né? E também com benefício da parte térmica. Você junta os dois ali, né? Os dois benefícios. Os dois benefícios. E Nossa, é um ganho enorme para o consumidor, para o cliente. Verdade. Temos que ter em conta que o que se move é o ar caliente, sim? O calor. O ar quente. O ar quente, isso. Sim. Se você tem um clima frio, o ar quente vai querer sair. Se você tem um clima cálido, o ar quente vai querer entrar. Então, Certo. em cidades como São Paulo, você não vai configurar o vidro duplo da mesma forma que no sul do Brasil. Sim, porque lá eles estão com frio, E preocupado com frio e não com barulho, né? Bem, você tem que tomar as vantagens da luz do ar quente, dependendo onde vai ser instalado aquele vidro duplo. Então, como o Belli falava, se você combina um vidro duplo para aislar o quente, mais uma solução acústica, tem uma solução ótima. Sim, porque você aproveita os dois caminhos, né? E eu queria aqui, mais uma vez, quando nós falamos de janela, de insulado, vidro acústico, né, Belelli? E, Pablo, você conhece o Edson da Tenua Som? Eu continuo registrando e vou registrar todos os podcasts que a Guzmão tem para fazer um convite para o Edson. Não vou desistir, Edson. Até a última vez eu quero você, o meu convidado aqui, me dá a oportunidade de falar sobre termoacústico, porque o laboratório de ensaio que tem a Tenua Som, Pablo, é espetacular. É um laboratório acústico, né? Que no caso dele é o laboratório acústico, mas também térmico, né? Ele atua nas duas áreas. Então, está registrado mais uma vez pelo 4º podcast. Eu quero o convite do Edson. Vai ser muito importante, Edson, para mim e para todos os meus colegas que estão assistindo. E para você também, né? Uma oportunidade de mais um canal de divulgação. Veja, você menciona o caso de atenuação. Na Europa, quando foi a crise, por exemplo, em Espanha, quando foi a crise da a bolha imobiliária, que quebrou tudo isso, o que deu trabalho aos processadores de vidro foi o troca das janelas, o câmbio das janelas. Então, tem empresas especializadas que faz o câmbio das janelas nas casas, nos edifícios. Apartamentos. Isso. Esse é um negócio que na Europa acrescentou muitíssimo, muito. Porque dá um maior conforto. Você, em um dia, troca as janelas, não tem que romper, não tem que fazer obras, construção, né? Então, está dando uma solução imediata, mas são empresas que são formadas especificamente para isso, porque a mesma empresa que faz uma obra de um edifício não pode trocar 2 janelas. Então, esse é um negócio também muito interessante. Eu, em algumas vezes, naquela primeira apresentação que eu tinha feito, uma reunião referente ao vidro termoacústico há bastante tempo, há mais ou menos uns 22 anos, 21 anos, eu fiz num hotel. E uma das coisas que mais foi me perguntado, né, por que nós não temos isso na área da faculdade de engenharia, de arquitetura, né? É o que mais se comentam, porque ontem, quando eu recebi
o telefonema do Rogério, da Bahia, né? O Rogério me comentando do interesse dele de colocar o vidro insulado na linha de produção dele. Então, assim, poucas pessoas hoje, Pablo, ainda conhecem realmente o vidro termoacústico, não vendem o vidro insulado. Os nossos clientes, eles, quando o comprador quer o vidro insulado, ele fala, eu tenho muito problema de barulho, eu moro numa rua barulhenta, ou próximo do aeroporto, alguma coisa nesse sentido, e eu queria um vidro, né? Eu queria o vidro para continuar a transparência, a beleza, mas que inibisse um pouco o barulho. Então, a pessoa, a partir daí, ela vai se mover para ver, primeiro, como construir, a dificuldade, precisa de equipamento, precisa do que para entrar na produção do vidro insulado. Você, com a sua experiência, que é grande lá em Buenos Aires, Pablo, o que você poderia nos orientar para abranger esse canal indo para uma engenharia, para ser prescrito, né? Como o médico prescreve o remédio, é exatamente isso. Porque na parte depois o Belelli pensa na resposta, Belelli, que a gente se preocupa com a parte da linha dos operadores, né? O profissional que fabrica o vidro termoacústico, que precisa realmente conhecer, ser instruído, que isso é um tema que eu vou reforçar. Você desculpa até se de repente você achar que está sendo repetitivo, eu acho que é importante para os clientes saberem que não é problemático, é simples, mas que o operador, o processador do vidro insulado, ele tem que sim conhecer as regras e as técnicas. Mas voltando para o Pablo aí, Pablo, com a sua experiência, o que você acha que seria ideal para a gente ir pelo lado da indicação da engenharia e arquitetura? É uma boa pergunta. Eu acho que também cada país tem uma cultura diferente e cada país deve ser abordado de uma forma distinta. Mas somente com pensar a evolução que teve o vidro, você pode ver um edifício de 30 ou 40 anos atrás e um edifício agora. Um edifício de 20, 30 anos atrás, você via muito hormigão, fala não? Hormigão? Ferro. Ferro. Principalmente está fechado, que tem pequenas ventanas, janelas. Paredes, né? Paredes, são paredes. Muitas paredes e poucas janelas. Poucas janelas. Se você vê um edifício hoje, principalmente vidro. O vidro tem muitas vantagens. Se você incluso coloca um vidro duplo, as vantagens são ainda maiores. Sim. Então, acho que você falou algo muito interessante. Em geral, o processador do vidro vende o que ele solicita a ele. Eu acho que há que fazer uma divulgação dos dois lados, não? Daquele cliente que vai a pedir um vidro e também do processador que vai oferecer o vidro. Sim. Então, para isso, capacitação, informação, dados concretos. Você seguramente viu em muitas feiras aquele cubo que está fechado como um rádio, isso para demonstrar ao cliente como as vantagens as grandes diferenças do silêncio e do isso barulho. Também tem cubos que mostram a diferença térmica que você tem no interior e no exterior. Sim. Então acho que aquelas pessoas que têm informação é mais sencillo, porque você pode falar de coeficiente de transmissão térmica ou dados técnicos e vai ser muito mais sencillo. Sim. Mas aquelas pessoas que não têm muita informação podem fazer amostras deste tipo, participação em feiras da construção. Por suposto, se a faculdade de engenharia ou arquitetura tiver uma matéria do vidro ou dar palestras, pelo menos de vidro, para que os novos engenheiros, novos arquitetos já tiveram uma aceitação melhor do vidro, Sim. seria muito bom. Mas acho que isso é um trabalho em conjunto, né? A Câmara Abra Vidro deve ser trabalhado, e os processadores, os clientes.
É verdade. A Abravidros, né, Pablo, é um dos canais de ligação muito importante para nós. Eu tive o ano passado falando com o Gilberto Ribeiro, né, muito amigo nosso, né, um pequeno grande amigo, né, uma pessoa maravilhosa. E eu tive conversando com ele justamente sobre esse tema, né, das faculdades, engenharia, porque a gente vê que é sempre uma dificuldade chegar até essas pessoas. E aí, quando elas estão inseridas numa situação mais profissional, de um nível mais técnico, aí eles têm muito mais interesse em participar. Eu tive já algumas ideias que eu, aproveitando que você registrou a Abravidros, né, de falar com a Abravidros, para nos ajudar nesse tema, porque nos últimos 10 anos, né, Pablo, houve uma crescente nas informações do vidro duplo, né, no vidro insulado. Só que ele, em determinado momento, ele diminui. Eu imagino que isso possa ser a questão do mercado e das pessoas acreditarem que o vidro insulado tem um custo mais alto, né? Nós chegamos a falar disso, Sim, né, Belelli? sim. Tem um custo muito alto. Como o telefonema de ontem, de um outro cliente nosso que falou, puxa, mas quanto que é o investimento aí, né? É perto de 1 milhão? Aí eu falei, nossa, é muitos milhões menos. Então, eu acho que a gente teria que buscar mais esse tema de mais informações sobre a qualidade do produto insulado. Uma outra coisa interessante é trabalhar junto a extrusoras de alumínio ou extrusoras da PVC, que faz Caixilheiros. Para dar informação a eles, para trabalhar juntos em apresentações, para brindar soluções completas, não? Porque nisso que o Pablo está comentando, né, hoje existem empresas que fazem os perfis, né, e eles têm toda a linha. O que você imaginar e precisar para fazer uma janela, seja basculante, seja de correr, seja sobreposta, uma porta também, Sim. né, de correr, dupla, tripla, com moldura de alumínio, com moldura de PVC, essas empresas têm. E aí bastaria, por exemplo, o processador que a gente comentou, usar esses insumos, né? Um perfil de alumínio, um perfil de PVC, né? Um puxador, e ter o vidro duplo. Então, ele agregar, somar as duas coisas. O vidro duplo, né? A gente tem uma certa facilidade, aqui você comentou, um investimento para se produzir um vidro duplo. O equipamento não é caro. E existem empresas que já fazem isso. Ele não precisa investir numa ferramenta para fazer só desenvolver já o comércio dele, né? Exatamente. Ele pegar um fabricante, ou pegar o catálogo e falar, olha, eu vou precisar desse insumo, junta esse insumo com o vidro duplo e ele tem uma janela, uma porta. Sim, sim. E as empresas, elas partem do alumínio, Belelli, ou você acha que... Porque eu tenho visto as novas obras hoje nos edifícios, né, apartamentos, escritórios, né, que o espaço, né, do vidro, ele é muito, assim, o ambiente é totalmente vidro e alumínio, né, então isso dá uma beleza, né, maior. E eu acho que os caixilheiros, o pessoal do alumínio, eles estão muito já preparados para fazer esse tipo de obra, sendo que eles já têm experiência no alumínio. Quando a gente vê, que nem está passando aqui as imagens aí de um edifício, né, me fez ver, muita transparência. Por quê? Utilizou o alumínio e não a parede, como você citou ali naquele momento, a parede, sim, mas o alumínio, que é o caixilho, né, para encaixilhar o vidro, e o vidro é o insulado, que mais tem se usado por problema até do barulho que nós temos aqui em São Paulo. Você tem o alumínio e você tem o PVC. Só, desculpa, essa imagem aí, você veja, um elevador e um edifício, só se vê alumínio e vidro, né? Você praticamente não vê a parede, só colunas e de pouca expressão, né, Pablo? Você tem o alumínio, né, que é material mais nobre, mas você tem praticamente os mesmos insumos, né, perfis, puxadores, né, em plástico, em PVC. Sim. Quer dizer, dá uma opção
maior ainda para o processador e para o cliente de oferecer os dois produtos. Sim. Né? Então, hoje, o processador ele tem condições de oferecer para o cliente, seja uma construtora, Sim. seja um cliente final, Opções. um produto como você mostrou ali, né? Que Sim. de excelente qualidade visual e performance. Pablo, foi citado agora, né, o alumínio e o PVC, né? Nós temos a informação da Fenzi, né, de você, que no mercado europeu o alumínio, né, ele diminuiu muito e o PVC aumentou em proporções aí, entrando mais fortemente no mercado, né? Está falando da janela. Da janela. Perfis da janela. Sim, perfil de janelas. E também já começaram a utilizar o PVC também nas portas, né, frigoríficas, não é isso? Isso, mas Eu queria que você falasse um pouquinho, até por conta de ser um tema novo, né? É uma situação nova, né? Essa situação para nós aqui do Brasil. Algumas coisas estão acontecendo. Pode dar só uma palavrinha a respeito você desse? tem, como você falou, duas opções, alumínio e PVC. A transmitância térmica do PVC é menor que da alumínio. Mas você também tem soluções de alumínio com ruptura de ponte térmico. Então, hoje o que você busca, aí sim devemos fazer uma diferença quando você tem muitas diferenças de clima. Se muito frio fora e muito quente dentro. Então, quando você vai trabalhar ou vai desenvolver uma situação, um projeto Sim. para uma zona nessas características, onde tem 0 grado no fora e quer ter 23, 25 graus no interior, deve buscar um perfil para a janela que não tenha muita transmitância térmica. Sim. E aí o PVC é uma boa opção, mas também tem soluções, como falei, de alumínio com ruptura de ponte térmico. Depois, do ponto de vista custo, eu não posso te dizer qual é melhor, qual é melhor. Aí exatamente tem o gosto do cliente. Sim. Com PVC tem opções, você pode folhear como se for madeira, ou tem cores distintas. Alumínio fica mais... Fica na parte decorativa, né? Na parte do PVC, né? Mas eu poderia dizer que você tem a mesma, pode ter uma solução muito parecida com os dois produtos. Certo. Mas depois tem alguma coisa decorativa e custos, que eu não sei. Mas nessa mesma linha que você está falando, nós trabalhamos já há alguns anos para mudar o perfil do alumínio separador do vidro duplo do alumínio para outros materiais que tenham menor transmitância térmica. Certo. Então, o mundo está migrando para isso. Hoje, na Alemanha, Sim. 60% do mercado já não utiliza mais alumínio para vidro duplo. Estou falando separador do vidro duplo. Está migrando, já não. Está migrando para produtos de menor transmitância térmica. Nós temos perfis plásticos, temos uma tecnologia nova que é TPS. Sim. Tem distintas opções que estão mudando agora. Isso é uma das minhas preocupações, né? Por ser um distribuidor também de produtos da Fenzi, de ter esses itens, porque a Guzmão sempre se trabalha no seguinte sistema, né? Eu vendo e tenho que ter estoque aquilo que eu vendo. E para que a gente realmente abasteça o mercado de acordo com o mercado solicita. Só que assim, esses mesmos parâmetros de espaçadores do alumínio, que a gente há tantos anos trabalha com alumínio, e o PVC, vai ser na mesma proporção, só mudaria o produto praticamente? O processo de produção é exatamente o mesmo. Sim. Você precisa acrescentar o perfil quando precisa dobrar. Sim. Então, as dobradoras têm que ter um módulo para isso. Tá. Se você faz manual, o processo é 100% igual. Se você faz com dobradora, a dobradora tem que estar preparada para isso. Mas Beleli vai compreender bem. Agora, nós temos aqui no Brasil já clientes que estão utilizando um perfil plástico para fazer a porta da refrigeração em lugar do perfil de alumínio. E os resultados foram
muito melhores. A performance da porta melhorou muito. Sim. Quando o fabricante da refrigerador faz um cálculo para montar o motor, tudo isso tem em conta como é a porta, quanto vai perder pela porta. Então, é possível que a porta seja, estou falando só como um exemplo, não? Um exemplo. É possível que a porta ou o vidro seja um pouquinho mais caro, mas ele vai reduzir o custo do motor ou de outras componentes do refrigerador. Sim, porque ele não precisa na mesma potência, né, Isso. para atender. Então, né? imagina se a porta da refrigeração está bem, é um caso muito concreto da performance que tem o vidro duplo. É bem exigido aí. Sim, Ali sim. tem, eu não sei, interior tem, quantos graus tem no interior? Depende se você tem para resfriado e congelado. Isso. Tá? O resfriado o pessoal está trabalhando quase com 0 ali dentro. Mas pode ter 0 dentro e dependendo... Sim, e o congelado, você tem menos 25. Maior aí, exigência lá que para vidro duplo não tem. Sim. E aí o exterior, né, que o Pablo comentou, né? E aí é o clima ambiente, externo, né? 30, porque, 35, exatamente, 40, depende do estado, né? E aí, só reforçando o que ele falou, é a busca daquela diferençazinha, um ganho a mais energia. Né? Um pouquinho que eu reduzo no refrigerador, reflete lá no meu consumo. Compressor, a minha casa de máquinas, trabalhar um pouquinho menos. Sim. Que é o que lá na ponta acaba sendo o mais caro, né? Com certeza. De todo o processo. O Pablo, o Belelli, você está se informando com relação a essa mudança de mercado, com relação ao vidro, ao perfil de alumínio e o perfil de PVC? Você vê isso nas suas visitas, as consultorias que você faz aí nos seus clientes, esse processo aumentando? Para mim é importante essa informação, até por conta de, tornando a repetir, sou um revendedor da Fenzi, e a Fenzi quer que a gente esteja preparado para atender o mercado correspondente. Então, é importante ter esse feedback aí. Só complementando o que o Pablo comentou, com certeza, para alguns produtos, aquele cliente que ele percebe que ele pode oferecer um produto com um maior ganho de energia, ele vai desenvolver e vai oferecendo um produto dele. Sim. E aí envolve, eu saí de um separador, espaçador de alumínio, por um misto, né? Misto ou 100% plástico? 100% plástico. Que vai ser aquela diferença, aquele ganho, né? Que ele vai oferecer um produto melhor, né? A diferença para ele, em termos de produção, é o que o Pablo comentou, é zero, quase nada. Sim. Tá? Em termos do custo final do produto também, eu acredito que o separador em relação ao custo total da porta é muito pequeno, né? Sim. E só que a vantagem para ele, para o cliente dele, né, um supermercado, uma loja de conveniência, e esses enorme. fechamentos estão aumentando muito, né, Belelli? As portas para essas lojas de conveniência. Deixa eu fazer um agregado. Tá. Quando falamos de migrar, de cambiar do perfil do alumínio do vidro duplo a um perfil plástico, estamos falando de uma tecnologia que o nome em geral é warm edge. Warm edge, a tradução da warm edge é borda quente. Aquela tecnologia, o que buscou em seu momento, é homogeneizar o coeficiente de transmissão térmica no vidro todo. Porque quando você falava de um coeficiente de transmissão térmica, falava de um ponto meio do vidro. Agora, com essa tecnologia, o que você consegue é que o coeficiente de transmissão térmica do vidro ou da janela seja homogêneo em todo o vidro duplo. Sim. Você anteriormente me perguntava como fazer para divulgar, como fazer para acrescentar ao mercado. O que acontece na Europa? Na Europa, se você muda de alumínio para PVC, possivelmente faz uma redução de 0,1, 0,2
no vidro duplo completo, Sim. no coeficiente de transmissão térmica. Mas lá tem regulações. Então, você deve colocar um vidro que tenha um determinado coeficiente de transmissão térmica. Se você não consegue isso, o projeto não é aprovado. Então, reduzir 0,1, 0,2, 0,3 no coeficiente de transmissão térmica é um passa ou não passa. Consigue colocar o vidro duplo ou não consigue. Então, aquelas tecnologias estão colaborando por isso. Sim. Novamente, você me perguntava isso. Como é para divulgar no mundo inteiro o vidro duplo? Explotou, não sei se é uma boa palavra, mas acrescentou muito. Quando no tiveram... faturamento, por causa que é o valor agregado? Não, quando os países tiveram normas que regulem a utilização de um coeficiente de transmissão térmica para as janelas. Sim. Então, quando tem uma política clara do governo que quer reduzir o consumo de energia e começa, entre outras coisas, porque também fala das paredes, do teto, então, Sim. as janelas têm um determinado coeficiente de transmissão térmica, o volume da produção de vidro de duplo começa a aumentar. Então, Pablo, mas em Buenos Aires se tem essa preocupação, na Argentina, né, tem essa preocupação das orientações, né, do controle político da economia, do gasto, porque aqui no Brasil existem normas, né, também. Né? Temos uma norma na Argentina que o país está dividido, eu não lembro, em 4 setores, e para cada setor tem que ter um coeficiente de transmissão térmica. Mas é todo um processo, porque se não é controlado, não tem sentido fazer isso. Então, agora eu acho que estamos em um processo, atravessando um processo para ir lá. Mas, por exemplo, a norma estabelece que para o sul da Argentina, que tem climas muito extremos, precisa conseguir um coeficiente de transmissão baixo, tão baixo, que precisa utilizar um perfil plástico em lugar de um perfil de alumínio. Estamos mudando. Sim. Estamos mudando, é um processo, não é imediato. Sim. E, novamente, tem que ser um esforço em conjunto, em comunidade, entre todos. Na verdade, a gente tem que se preocupar com um caminho através de um órgão que a gente tenha um acesso para informar dessa grande vantagem que tem, que o mundo está passando, não é só América do Sul, mas o mundo inteiro, que é a economia de energia. Né? Então, é uma das preocupações. Eu acho que isso ficou esquecido pelos governos passados, tá? E agora, digamos, uma pressão que a comunidade europeia, o mundo inteiro faz com relação à energia, ao meio ambiente, né? E que o Pablo comentou. Eu acho que isso é lógico, vai demorar um pouquinho, né, até todo mundo ter a consciência. E o próprio governo retomar um programa que teve há vários anos atrás, que chamava Procel, que era Programa de Conservação de Energia. Né? Até o Procel era Procel, com C, né? Sim. Que era Programa de Conservação de Energia. Certo. Que era justamente isso. Incentivar via etiquetagem, via empresas, né, dando subsídios, né, para que desenvolvesse produtos e processos. Isso na Europa acontece, né? Do governo dar um subsídio. Mas... Desculpa, na Argentina também temos um sistema de etiquetado de ventanas, das janelas. Sim. Então você consegue entrar num sistema, coloca como é conformada a janela, o vidro duplo, tudo, e você tem uma etiqueta, tá mesmo que você, quando compra um refrigerador, que tem A, B, C, o mesmo. Exatamente. Se como se fosse um código de barra. Né? Como se fosse uma janela eficiente ou não. É exatamente o que o Pablo comentou. Foi feito isso para fogão, por exemplo, né? Dando um exemplo. A linha branca. Linha branca, né? Eu vou consumir menos gás. Um refrigerador, eu vou consumir menos. Eu acho que é trabalhar no sentido de como já existe na Argentina. A janela tem essa etiqueta. Pô, eu vou ter uma janela que me dá uma janela classe A. Tá? Me dá a melhor performance em termos de isolamento.
acústico e térmico. Né? Sim, sim. Aí, Deixa eu te agregar alguma coisa, porque também com isso você educa sim, ao consumidor final. O consumidor final vai comprar uma janela. Ele não sabe se é boa, de alta performance, de baixa performance, mas se ele compra a janela e vem com uma etiqueta A, sabe que é uma janela de alta performance. Se recebe uma janela C ou D, sabe que não é tão uma performance tão boa. sim. Pablo, esse último tema agora que a gente falou, a performance, uma etiqueta e tudo, me leva diretamente a uma viagem até Abravidos, que está aqui do lado nosso, né? E até com pessoas técnicas, né? Como tem alguns aqui no Brasil, claro, né? Eu tenho sempre falado sobre o Edson pela própria amizade que a gente tem com ele, o trabalho que ele faz, né? De desenvolver produto de qualidade. Vou até me informar essa etiqueta, né? Porque eu acho que isso está na linha de refrigeração, está em algumas linhas, na linha automobilística, né? A gente precisaria. Você tem essa informação? Porque eu realmente. Eu sei que na linha branca existe. Então, você tem hoje etiquetagem fogões, refrigeradores, acho que micro-ondas. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Eu tenho dúvida, mas eu sei que. Na Argentina tem, né? Não sei se aqui. Aqui ar-condicionado, eu acredito que sim, mas como não. Tenho dúvida, mas. Mas na janela, com certeza, não aqui tem. não tem. Aqui não tem. E deve ser um sistema feito por uma entidade independente, não? Sim, que qualquer. Como a Falcão Bauer, que faz controle então, de qualidade. Ela faz um sistema. E qualquer pode entrar, colocar os dados da janela, como vai ser configurada, Sim. e tem uma etiqueta para apresentar a seu cliente e depois colocar na janela. Isso é muito interessante nos dois aspectos que eu falo até hoje do vidro insulado, né? Interessante isso, que nos leva sempre a um desenvolvimento melhor, a um controle melhor, a um informativo melhor, até por conta daqueles que estão começando no mercado, Pablo, que estão começando com produtos, vamos dizer, manuais ainda, né? Não é automático, então eles fazem alguns produtos primários, né, de pequeno porte, depois é que agregam. Inclusive no Rio Grande do Sul tem uma empresa muito importante, é um cliente, não vou citar o nome dele aqui agora, né, porque não sei se ele aceitaria, mas seria até uma propaganda muito forte, porque ele faz portas de 6 metros, ele faz grandes vão, como, por exemplo, uma divisão de ambiente, as janelas externas, e é uma empresa que trabalha sempre com grandes dimensões no vidro insulado. É uma coisa muito importante. E eu acho que, com certeza, e é uma empresa com filial na Alemanha, né? Então eu até acredito que vou procurar me informar até para que no próximo podcast informando para os nossos ouvintes aí, que eu acho que é importante conhecer esse sistema, até para ter uma melhor informação do produto, da qualidade do produto que você está vendendo. Porque se você dá uma garantia numa obra de 5 a 10 anos, né, de qualidade do produto, Pablo, você teria mais um complemento que a gente poderia aproveitar das suas informações? Porque depois eu tenho eu sempre deixo uma pimentinha para o final, sabe? Que é da competitividade de produto. Ele deixa a perguntinha aquela chata que você tem que ficar. Mas eu não estava preparado para isso. Está falando do que falamos agora? Sim, do que falamos, não, né? Fazer um resumo da... Novamente, acho, não quero ser repetitivo, mas acho que esses resultados se conseguem em conjunto. Se nós vamos solos, se você vai solo, se os produtores de vidro ou processadores vão solos, acho que Abra Vidro é uma boa opção para juntar todos, entre todos, porque em definitiva isso é uma melhora para o mercado e uma melhora para o país, porque se você conseguir reduzir o consumo de energia, vai ser
melhor para ele. Isso então nos remete outra vez a nós. Eu vou procurar organizar uma reunião com o pessoal da Bravidos, que tem sido muito gentil, aliás, como é do feitio deles, com todos, né? Para a gente fazer uma reunião desse tema, né, Pablo? Para você vir aqui para o Brasil e a gente discutir sobre esse tema da qualidade, que é o caminho da Bravidros, né? Legal. Vou ter que alugar um apartamento já aqui. De tantas vezes que vem para o Brasil, ótimo, né? Venha para cá no verão. Mas vai procurar que tenha vidro duplo, Bom, mas que ele fica no verão aqui e no verão lá na Argentina, né? Mas nisso que você comentou, seria interessante porque é o seguinte, a norma de vidro insulado, existe uma norma de vidro insulado. Ela foi feita ¿Se recorda isso, Pablo? Sim, trabalhamos juntos pelo menos 10 ou 15 anos atrás. Mais, eu acho que tem mais. Eu acho que tem uns 15 anos. O Pablo chegou a vir algumas vezes para participar de reuniões, porque se tentou fazer uma norma que, quando lá na frente tivesse o Mercosul, essa norma atendesse Brasil, Argentina e o Mercosul como um todo. Tá? Entendi. Então, usou-se referências de normas até que já existia na Argentina. Exatamente. Né? Mas nós, na Argentina, já fizemos algumas mudanças e deveríamos fazer uma revisão aqui. Sim, aqui no Brasil também. E essa norma, ela tem de 15 a 20 anos. Ela ficou defasada por novos vidros. Tem ajustes. Novo produto, novo processo, tem tudo. Então seria um momento... Desculpa, aquela norma é só de processo, de produção. Sim, não é da janela, não é da... essa norma é uma norma para garantizar o processo produtivo do vidro duplo. Entendi. Mas seria oportunidade de aproveitar, revisar essa norma e juntar. Né? Sim, seria bom. Uso, janela, não deixar separada, não. A janela é assim, o vidro insulado é assim. Criar uma que juntasse as duas. Então seria norma da construção de janelas e portas, ou da construção, sim, da área da construção. Eu acho que eu devo ver, em geral, quando você tem uma regulação de utilização do vidro duplo, não é uma norma de produção, é uma resolução do governo ou do Estado, dependendo, que eles falam que para determinadas construções deve utilizar uma janela que tenha uma coeficiente de transmissão térmica determinado. Então, depois, como produz isso, aí tem as normas do vidro duplo e da janela. Mas devemos falar disso, é um ponto interessante para falar, porque, como falei antes, no mundo inteiro, o vidro duplo acrescentou muito quando tiveram resoluções que exigiram coeficiente de transmissão térmica nos vidros das janelas. Ontem foi informado que a Austrália, a partir, não sei exatamente se de agora ou a partir do ano próximo, todas as construções novas e todas as remodelações devem ser feitas com vidro duplo. Puxa, que interessante. Tem um conceito de cuidar a energia distinto ao que temos aqui na Sudamérica. E isso tem que partir dos governos. Legal. Pablo, nós estamos vendo aqui umas imagens, né, de 1979, da FENSE, da Argentina? Não, a Argentina tem só 25 anos. Então, Mas, desculpa, a FENSE Itália tem mais de 80 anos. Sim. Mais de 80 anos, 3 gerações, uma empresa que está acrescentando muito nos últimos anos. E aqui nós temos alguma... Esse vídeo foi feito o ano passado. Aí está eu. Que nós cumprimos 25 anos na Argentina. Eu me lembro. Graças a Deus fiz parte desse encontro memorável que foi um período do Dino Fenzi, né? Não, lá já ficava Alessandro. Já estava Alessandro. Sim. Foi pouco tempo antes, né, que ele faleceu. Uhum. Muito interessante, né, cara? Mas é a história, não? Muitos anos, como vocês falaram, a FENSE, a companhia italiana, tem muitos anos
no mercado, no mundo, trabalhando, dando informações, fazendo testes técnicos. E afortunadamente nós temos já 25, já praticamente em 2026 vamos a cumprir 30 anos na região, suprimindo os produtos, dando suporte técnico, assessorando nossos clientes. Então, muito interessante, muito garantido disso. Satisfatório, né, Satisfatório. Pablo? Satisfatório. Não encontrava a palavra adequada. Então, Pablo, agora para a gente, estamos chegando já ao final do nosso podcast Pode Transformar. Isso é uma história de transformação, a FENSE também, para todos nós, né, Pablo? Para o Brasil, para Gusmão, isso foi um tema muito interessante da transformação. E agora, Pablo, eu queria que você falasse um pouco sobre o produto problemático, crucial, que nós, comerciante dos produtos da construção, da fabricação do vidro, da janela, não importa o quê, mas do produto de vidro insulado, que é a qualidade e o processo. O processo, todos os podcasts, nós temos falado sobre a preocupação do processo. Mas ontem tive que ouvir novamente que o mundo está mudando, o mundo está se transformando. Que maravilha que a Gusmão está se transformando com o mundo. Mas eu pretendo ainda ficar um pouco no mundo atrás, né? Que eu sou a velha guarda. Eu não sou a jovem guarda que gosta de novidades assim explosivas. Então, queria que você comparasse um pouco aí a qualidade do produto que a FENSE coloca no Brasil, né? Que eu sei que você não gosta muito de falar sobre diferencial. Eu também não gosto de falar dos outros produtos. Eu gosto de falar da qualidade do nosso produto. Eu compactuo com você essa informação. Gosto de falar dos meus produtos que são os melhores do mercado, sejam máquinas, sejam insumos, né? Mas para mim é importante tal a qualidade de informação que você tem em testes de laboratório feito na FENSE, na Itália, sobre o diferencial do nosso produto em relação ao produto da concorrência. Não precisamos falar que país que é, porque é sempre do mesmo país que vem o mesmo produto. Vamos falar o seguinte. Hoje o mundo está globalizado. Nós temos muita concorrentes de qualidades boas e concorrentes de qualidades não tão boas. Sim, sim. Então, o vidro duplo é o único processo do vidro que combina o vidro com produtos químicos. Para mais, a gente dá uma garantia sobre o vidro duplo. Então, aquele processador do vidro duplo tem que ter certeza que os insumos que vai utilizar para produzir o vidro duplo pode brindar aquela garantia de 5 ou 10 anos. Ou seja, é um produto que ele não fabricou, mas que a FENSE garante que ele pode dar essa garantia, então, desde que o processo dele tenha sido correto, né? O que eu falo para nossos clientes é: nós, depois de 30 anos, não temos que explicar nada. Os clientes que utilizam nosso produto já deram 3 vezes a garantia de 10 anos e não tiveram problema algum. Olha que maravilha. Então, se você compra um produto porque é um pouquinho mais econômico que nós, como você tem certeza que esse produto vai poder acompanhar na garantia de 5 ou 10 anos? Então, Pablo, é sempre argumentos. Como se diz os italianos, parolas voilam. Parolas voilam, me parece que é isso, né? Então, é o convencimento. O melhor convencimento qual é, Pablo? Não, se não podemos estar usando as palavras que são mundiais, né? Veja, você falou anteriormente, a incidência que tem os insumos do vidro duplo num vidro duplo. Quando eu falo dos insumos do vidro duplo, estou falando do perfil de alumínio, nesse caso, da tamiz, da butil e da selante secundária. Todos os insumos. Polisulfeto. A incidência que tem hoje no vidro, que já está falando de um laminado com um 4 milímetros, vou falar uma coisa, não é mais que 4 ou 5%.
Os então, insumos. Os insumos. Sim. Então, se você consegue um fornecedor mais econômico, possivelmente em lugar de ser 4 ou 5, vai ser 3 ou 4, ou 2 incluso. Essa diferença não vai permitir a você ser mais competitivo, nem você vai conseguir imaginar mais. Não vai ganhar mais dinheiro por isso. E ainda corre o risco de ter E está assumindo risco que não sabe que está utilizando. Eu não estou falando que seja malo. Há que analisar cada produto. Sim. Mas hoje, todo o que você ahorre e não conheça dos insumos do vidro duplo, está assumindo um risco alto. Temos uma apresentação que depois posso te mandar com fotos que nossos clientes enviam com problemas do vidro duplo. Desafortunadamente, o problema no vidro duplo não aparece em forma imediata. Pode aparecer depois de 2 anos, 3 anos, dependendo onde está instalado, como foi instalado, as características climáticas, se tem chuva, se tem calor, depende. Então, você está assumindo risco. Tem que saber que está assumindo risco. Isso por um lado. Por outro lado, eu já falei com você, nós estamos tentando elevar a vara, eu não sei se fala, elevar ao nível de capacitação de nossos clientes. Porque muitos clientes acreditam que um selante somente que seja preto e que cole, está feito. E detrás do selante tem muita investigação, muito desenvolvimento. Então, tem que analisar muitas coisas. Nós fizemos, você me perguntou, fizemos algumas análises de concorrentes nossos e a resistência mecânica não é a mesma, a resistência, o coeficiente de transmissão de umidade não é a mesma, o alongamento não é o mesmo, mas se você vai fazer vidros duplos pequenos e não tem muita exigência, possivelmente aqueles produtos não vão ter problema. Mas quando você faz produtos de vidro duplo grande, que hoje, em geral, a construção atual utiliza grandes dimensões, pode gerar um problema. Pablo, estamos chegando ao final do programa. Eu acho que esse podcast, se pudesse ser em 2 horas, eu gostaria de fazer, porque são muitas informações e muito importante para os nossos clientes, nossos ouvintes, os clientes que estão querendo entrar na fabricação do vidro insulado, enfim. Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente venha com mais outras informações, até por conta de que eu vou levar avante as informações, de falar com a Abravidos, pegar a informação, vamos conversar para a gente marcar uma reunião. Com certeza, eles são bastante apoiadores em todos os aspectos que se fala de qualidade, de certificação, né? É uma associação muito séria. Seus agradecimentos, sua propaganda, suas informações, Belelli. Para mim, eu queria... Belelli está a 130 quilômetros, 140 quilômetros? Não, estou menos, eu estou a 90 quilômetros daqui. Mas Campinas não é 100? Não, daqui até lá... 90. 90. Então, te agradecer. Perto, não, mais Legal, mas eu agradeço aí a sua participação, ter vindo aí, para nós aproveitarmos de mais informações do nosso mestre Pablo aqui, com tanto conhecimento de tantos anos, né, dentro ali da FENSE, né, vendo todos os problemas e tudo que pode melhorar. Tá. Eu gostaria de agradecer o convite para estar participando por uma segunda vez do podcast, tá? E nessa segunda vez de poder rever o Pablo, né, que faziam anos que a gente é verdade. não se via, e a troca de informações, sempre aprender perdão, com ele, né? Legal. Então, foi duplamente satisfatório, né? Legal. Participar e rever o Pablo. Eu que agradeço, Belelli. E você, Pablo? Novamente, obrigado. Sempre um prazer falar
com você, como falei no Estarmos início. juntos, né? Estarmos juntos, né? Eu percebo que falamos o mesmo idioma, Que temos bacana. uma ideia e já somente Aí- falando com um WhatsApp já Aí, tá. desculpa, eu vou discordar um pouquinho. O mesmo idioma tá quase ali, né? Tá bem próximo, mas é o mesmo idioma. Mas eu tomo compromisso, se ele ficou 2 vezes, eu também quero ficar aqui 2 vezes, Não. então a próxima vez eu tento. Ou mais, Pablo. Ou Eu mais. fico muito feliz de você estar comigo. Eu acho que apoiando. é muito interessante esse podcast. Eu acho que podemos pensar em um podcast ou em alguma outra plataforma para falar de temas técnicos específicos. Sim, então Mas pode começar já a verificar. Desculpa te interromper, mas é muito importante que nós tomemos essa diretriz aí de aumentar, ampliar, porque eu acho que vai ser muito importante para os nossos ouvintes e nossos clientes que estão nos ouvindo, que não só clientes, como ouvintes que poderão ter vontade de agregar a sua fábrica o vidro insulado. Sem problema, sempre estamos dispostos a colaborar com isso. Deixa somente deixar uma mensagem final, Sim, não para nossos clientes ou seus clientes, sino para os clientes de seus clientes. sim, A ideia é que não comprem quando tem que comprar um vidro duplo, não comprem uma caixa preta. Eu preciso vidro duplo, fechado. Quando tem que comprar um vidro duplo, tem que especificar as características que tem daquele vidro duplo que você precisa comprar. Então, se você especifica que deve ser conforme as normas, ou selado com polisulfeto, ou com tamiz, ou quantidade, elevamos o nível do mercado. Porque às vezes uno compra um vidro duplo como se fosse uma caixa preta e o mesmo um vidro duplo que não tem nenhuma garantia. entendo. Pablo, muito obrigado. Vamos Obrigado estar novamente. encerrando agora. Não deixem de seguir os nossos podcasts Transformar, porque cada dia eu vou apresentar um programa técnico, informativo, que nós possamos tirar proveito dessas informações para dentro da nossa empresa, para transformação do produto, para uma operação melhor de qualidade. E podem contar com a Guzmão. Nós temos todos os produtos, inclusive maquinários para a transformação do vidro insulado. Obrigado e até o próximo podcast.